estamos continuando a nossa programação de mais um podcast, né? Eu sou Edna, cirurgiã plástica, com mais ou menos 40 anos, e a Carla aqui conosco. Vamos bater um papo, falando de algumas, desmistificando um pouco a cirurgia plástica, né? E nós demos o nome do nosso podcast, Plástica Vicia, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre isso. Eu sou Carla, sou cirurgiã plástica também, já tenho uns quase 30 anos de formada, e nós trabalhamos juntas tem muito tempo. E o objetivo da gente começar esse podcast foi a gente dar continuidade do que a gente fala, do que a gente conversa, sobre o que a gente lê, sobre os trabalhos que a gente estuda, e que a gente fala deles todo dia em cirurgia. Queremos continuar falando aqui com você. Durante as cirurgias, a gente conversa, tá? Eu estava falando com a Carla. É interessante que durante o início, quando a gente está montando a ideia da cirurgia, marcando, né? Medindo, né? Então, é uma atenção muito voltada ali para aquele momento. À medida que a cirurgia flui e que a gente, principalmente quando parte para os acabamentos, né? Que vamos para as suturas, né? A gente conversa, porque precisa até descontrair um pouquinho, porque aquilo ali é automático para a gente, né? Ainda mais com os anos de trabalho, a gente já faz de uma forma muito automática, né? Então, a gente conversa bastante. E a ideia foi essa, trazer o nosso bate-papo durante uma cirurgia, o que a gente conversa, aqui para vocês, né? Porque é a hora que a gente tem também para contar o que estudou, o trabalho novo que apareceu. Sim. E que uma viu, quer falar para outra. E a gente pode futuramente fazer isso, trazer algum trabalho para desmistificar. A ideia é desmistificar. A cirurgia plástica é uma coisa que não é uma coisa que vive no glamour lá em cima. Sim, a gente tem que resolver e falar isso tudo agora. E você tirar sua dúvida também. Exatamente, né? Vamos falar um pouquinho também do que é uma reparadora e o que é uma estética, né? A cirurgia reparadora, ela é, para mim, a mais bonita, porque realmente são desafios, ela é mais artesanal, você precisa de muita criatividade para poder executá-la. Um caso nunca é igual ao outro, né? Exatamente, ela sempre é uma surpresa, né? Até tirar um tumor, fazer um retalho, reconstruir aquela área. Um trauma, um acidentado. Exatamente. A própria cirurgia das pálpebras, né? Ela tem um caráter reparador importante, né? Tem pessoas que vêm só por uma questão estética, mas na maioria das vezes a cirurgia das pálpebras ela é funcional. Ela melhora a qualidade, né? A ampliação do... Fugiu a palavra aqui. Do campo visual. Do campo visual. Um auditor, uma vez, me explicou uma coisa, eu achei muito didático, sobre o que era a diferença, o limite entre a estética e a reparadora. Né? Porque a gente entende que todo mundo acha que o seu é um caso de reparadora, porque é óbvio, aquilo está te incomodando muito, sim, né? Mas ele me deu uma coisa muito didática. Por exemplo, nas pálpebras, se está atrapalhando a visão, sim, é reparadora. Exato. Se não, está estética. Na orelha, se está atrapalhando a audição, é reparadora. Se não, está estética. E aí você leva isso para o corpo todo. Sim, né? Verdade. Nas mamas, que é uma cirurgia tão querida, a gente sabe que o SUS também faz cirurgia de mama e tem uma demanda muito grande. Sim. É muito claro, embora às vezes para o paciente a mama dele seja a maior de todas, né? A mama que vai ser caracterizada como reparadora é aquela mama que está dando problema na coluna, alteração radiológica, né? Então, e o abdômen, aquele abdômen que vai formar o avental. Sim. A pele que faz a dermatite, que dá assadura, às vezes dá micose. Tanto na mama quanto no abdômen, né? Exatamente. Tem a dobra e o atrito ali gera... Isso é mais ou menos uma definição sobre cirurgia reparadora e estética. Existem mamas que as pessoas, coitadas, tiram até 1, 2 quilos das mamas. Exato. É a gigantomastia. Isso, né? É um incômodo muito grande. Exato. Né? No hospital universitário, né? A Carla trabalha, né, no hospital universitário. Sim. E tem uma demanda grande, né? Tem uma demanda grande, a fila funciona direitinho, a gente tem essa limitação. Como eu também, às vezes, faço questão no consultório,
o peso. Né? Sim. Pacientes acima de 30 de índice de massa corporal já é um critério quase de pré-obesidade. Sim. Então, vai mudar muito o resultado da cirurgia, sem contar que a OMS diz hoje que o risco cardiovascular, o risco pneumológico é maior. Sim. Então, a gente tem esse cuidado, porque as nossas cirurgias são todas eletivas. Sim. Né? Então, é solicitado que o paciente emagreça antes. Exatamente. Hoje, no consultório, eu faço isso também, Edna, porque o paciente ele não vai ficar feliz com o resultado. Exato, a gente não vai conseguir fazer uma mama bonita, não é? Que já são mamas muito gordurosas, muito lipossubstituídas. E essa gordura vai para as laterais, ela emenda na região dorsal. E realmente, se você opera a mama e tem essa gordura além, né? Destoa, né? Vai sobrar. Ela começa a olhar aquilo ali que vai sobrando. Sobrar e não vai ficar bom. Então, o ideal realmente é o preparo antes. Claro. Eu sei que às vezes é difícil. Emagrecer não é simples. Para mulher, pior ainda, né? Mulher menopausada, então, mais difícil. Mais difícil ainda, mais difícil. Com boa vontade, né? Uma atividade física associado com uma alimentação adequada. Acompanhamento nutricional. Porque sozinho também é tudo difícil. Muito difícil. Exato. Ninguém aguenta passar fome mais de 3 dias. Então, tem que estar... Na verdade, é a escolha do alimento, não é tanto a quantidade. É escolher o alimento certo, né? Às vezes, o excesso de carboidrato é o que mais pesa, né? A proporção de carboidrato em relação a proteínas e gorduras, às vezes, destoa. E, às vezes, é só mudar o estilo da alimentação associando uma atividade física. E eu acho que hábito de vida também, Edna. É difícil, às vezes, na correria da gente. Você chega em casa de noite e a geladeira até treme. Você vai comendo as coisas junto, o que vai dando para matar fome. Se você começar a adquirir o hábito de, no fim de semana... Deixar preparado, né? De deixar tudo preparadinho, porcionado, fica mais fácil de você manter uma dieta. Se for para deixar para resolver na hora, ninguém faz, não é difícil. Com certeza. Não, isso é muito imprescindível. difícil. A gente podia falar um pouquinho também sobre as questões, o que é importante suspender para uma cirurgia. Tem alguns medicamentos que realmente são totalmente contraindicados você utilizar né, nas vésperas, né, da cirurgia, né? Entre eles está o Ozempic, né, que está na moda. Ozempic, Mounjaro, essas medicações que as pessoas estão aplicando no abdômen e que atrasam o esvaziamento gástrico. Exato. Né? Então, como o objetivo dele é atrasar... Ele tem um efeito retardado, você não está de jejum quando você chega para a cirurgia. Exatamente. A anestesia hoje pede que você suspenda pelo menos 15 dias antes do procedimento cirúrgico. Porque vai dar tempo do estômago voltar ao funcionamento dele normal. Exato. Então, né? É um dos que precisa mais tempo de suspensão. Exatamente. Né? A questão do metformina, né, que é uma medicação muito usada para o diabético, né, ela também deve ser suspensa, mas com um período mais curto. A metformina, pelo menos 24 horas, mas os endocrinologistas peçam que suspenda 48 horas. Existem até algumas medicações, como o Azulcon, que você pode trocar por ele, porque você não ficaria 2 dias sem tomar. Você suspenderia na véspera. Certo. Entendeu? Não só por conta do procedimento cirúrgico, mas por causa de alguns eventos que podem acontecer de urgência num procedimento e você precisa estar sem essa medicação. Certo. Né? Uma coisa anticoagulante também, né? O anticoagulante 6 horas depois, antes não. Sim. Né? Mas o paciente que faz o uso, né? Coronariopata, ele tem o clopidogrel. Né? Esse a gente pede o cardiologista que tem o teu parecer cardiológico para dar essa orientação. Sim. Porque a gente tenta suspender o mínimo de tempo possível para o paciente não ficar descoberto. Mas não tem condição de operar com eles. Mas eles aumentam muito o sangramento. Então, o vai ácido trazer acetil problemas. salicílico eu não suspendo mais. Tem um tempo. Já fiz até cirurgia de face em uso de ácido acetil salicílico, não fez diferença nenhuma. Aspirina prevente, né? A Sociedade de Cardiologia andou lançando uns trabalhos muito interessantes que não precisava, e eu fui tomando coragem, fazendo as pequenininhas.
realmente eu não fiz diferença nenhuma. Eu acho que ele realmente não produz um sangramento importante ao ponto de prejudicar a cirurgia. Agora, o clopidogrel, por exemplo, nem pensar. Sim. De jeito nenhum. Já tive uma experiência de ter que tirar um tumor, que era quase uma urgência. Sim. E não para. Pois é. Não então, para de sangrar enquanto você não suspende o remédio. Em cirurgias menores, isso é importante, né? Então, esse cuidado. A conversa com o cirurgião, mas também o cardiologista que vai te dar um parecer, né? Do risco cardiológico. Há pouco tempo, eu tive uma situação sobre um parecer cardiológico que foi pedido para o paciente para ele suspender o antihipertensivo 24 horas antes. Isso é questionável. Exatamente. O meu hábito não é esse. Eu peço para usar até mesmo em jejum com um tiquinho pequeno de água. Existe uma situação que foi o que o anestesista me explicou depois, que se chama hipotensão refratária, que pode acontecer com o uso do antihipertensivo na cirurgia, mas é uma coisa muito rara e não é levada em conta no dia a dia. Porque o risco da hipertensão é maior. Se ele chegar com a pressão alta, vai suspender. Ou vai trazer um transtorno. E dentro dessa condição, ainda tem assim, porque se ele estiver bem controlado, que não sei o quê, eu não sei se ele está bem controlado no dia que ele chegou para operar. Ainda mais o paciente ele pode não ter tomado remédio, ele pode ter feito umas artes, e a pressão aumenta mesmo, só de olhar para a gente. Na verdade, o paciente é muito comum, né, ter uma elevação, às vezes não tão grande, quando é muito grande, acaba tendo que suspender a cirurgia, mas uma elevação discreta é comum pelo estado emocional, pela ansiedade do momento, né? Eu nunca suspendo antihipertensivo, nunca mesmo. Também não, como remédio de tireoide também. É outra medicação que eu acho que é para ser tomada um não faz diferença também. Tomar em jejum, um mínimo de água. Então, mas essa conversa é importante você ter com o seu médico, né? Sim, combinar não antes. A visita pré-anestésica é muito interessante também. Se você julgar necessário, ou se o paciente quiser saber informação mais sobre o anestesista, né? É melhor ele conversar com ele que vai saber explicar direito. E não omitir. É muito comum, às vezes, as pessoas omitirem o que está tomando. Mas é por esquecimento. Ou, às vezes, porque acha que aquilo não é importante. Mas não deixe de avisar. Ou por vergonha. Tudo que você usa. O usuário de droga fica com vergonha de contar pra gente. Não precisa. A gente precisa saber o que toma, o que ingere. Por causa das interações. Exatamente. Então, isso é imprescindível, né? Então, esses são alertas, né? Que a gente não pode abrir mão. Né? Eu acho que isso a gente tinha que conversar também, muitas vezes não é possível, com o familiar de dentro da casa que vai cuidar do paciente no pós-operatório. Sim. Tanto um quanto o outro tem que saber o que acontece. Muitas vezes a gente explica para o paciente, o acompanhante chega depois, e o acompanhante é que vai ficar nervoso sem saber se aquilo está certo, não está certo, o que ele tem que fazer. Né? Sempre que possível, se você vai a uma consulta, principalmente a consulta final, que é para finalizar ali os detalhes, levar o acompanhante que vai realmente te acompanhar na cirurgia. Sempre ajuda, né? É claro, tem situações que a pessoa ele também não pode. Tem que te conhecer, tem que saber quem você é. Exato. Né? Às vezes acontece da gente chegar no pós-operatório imediato para dar uma notícia no quarto, a pessoa que está lá de acompanhante não sabe nem quem a gente é. Exato. Né? Isso é comum, muito comum. Essa relação começa antes, né? Sempre que possível, leve o acompanhante para ajudar a tirar dúvidas, né? E ter uma orientação para o pós-operatório. Né? Sobre medicação, uma coisa que eu acho interessante é você dar a receita antes e a pessoa já está com a receita em casa. Eu gosto de fazer isso também. Não, vou sair agora porque eu vou deixar ela aqui que eu vou procurar o remédio. Sim. Aí vai nessa farmácia, na outra, e o paciente está lá sem acompanhante nenhum. Né? Às vezes já está tudo em casa. Tudo preparadinho. O soro fisiológico na geladeira para colocar compressinha, se for o caso, né? Analgésico, né? A cinta que vai usar, o tem sutiã. Que experimentar isso antes. Isso tudo é bom ser visto com antecedência. Antes, exatamente. É comum a gente ver... meia elástica. Às vezes o paciente chega no centro cirúrgico com 2 ou 3 cintas de tamanhos diferentes para a gente resolver qual é. Não tem jeito da gente resolver, ela tem que ter experimentado. Exato. O comprimento, às vezes, vou emagrecer, a cinta vai ficar larga. O tamanho do gancho não muda, o gancho não muda. Não muda. Então, a largura do tórax, o comprimento, isso tem que ser pré-determinado, isso não vai mudar. Lógico. Né? E o abotoamento das cintas hoje, geralmente tem 3 abotoamentos, né, Carla? Então, assim, no pós-imediato, vai estar inchado.
vai ter compressas vai abotoar também. no mais largo. É mais largo. E depois vem vindo. Vai apertando. Se você comprar cinta e tiver abotoada no mais apertado, em 15 dias ela vai estar bamba. Exatamente. Né? Então, isso tudo tem que ser visto e conversado direito. Às vezes as pessoas falam, leva uma menor, porque você vai ficar menor. Não, não vai não. Às vezes vai ficar até maior. Né? No pós-imediato, normalmente tem um edema. Os curativos são grandes, né? Exato, exatamente. Então, esses são pequenos detalhes, mas que eles ajudam bastante, né? Na hora, às vezes você tem que improvisar um curativo porque o paciente não levou a cinta que adequada. Né? Então, é claro que a gente sabe que às vezes são roupas, né? São roupas elásticas, mas são roupas que você nunca mais vai usar na vida. Então é comum a pessoa emprestar para outra. Sim, isso não tem problema. Não tem, mas lavado, tem que ver o estado, porque às vezes aquela cinta perdeu a elasticidade. Né? Passou de uma para outra, da outra para uma, de uma para outra de novo, aquilo ali está tudo bambo. Aí não é mais um material elástico. Exato. Não vai adiantar nada. Exatamente. Né? Ela tem que ter um mínimo de qualidade ainda. Exatamente. Está higienizada. Tem que vestir. Exato. Né? Higienizada é importante. E no pós também, né, Carla? Que às vezes as pessoas têm medo de tomar banho, né? No pós-operatório. Água é vida. Então, a gente tem um limite, né? Por exemplo, de não molhar, às vezes, um curativo que tem gases, né? Isso. Mas, às vezes, é 2, 3 dias naquele local. O do micropore pode molhar. Mas o micropore pode molhar. E, assim, é importante estar limpo. Sim. Né? Lavar o sutiã, lavar a cinta, porque o resíduo de sangue, ele é meio de cultura. Sim. Então, aumenta o risco de infecção. Com uma roupa, uma cinta ou um sutiã sujo, você pode ter uma infecção aí. Existe uma coisa hoje, Edna, principalmente em feridas, eu não sei se você já ouviu. Não pode lavar a ferida. Tá, aí toma banho com curativo fechado e depois é que vai lavar o curativo. Não, mas eu lavo com soro fisiológico. Primeiro que o soro fisiológico, depois que abriu, ele é tão estéril quanto a água da torneira. Ele não é antisséptico. Exatamente. Né? E segundo que você comprou um vidrinho de soro, cai 2, 3 gotinhas e secou. Não, é água, chuveiro. Né? Inclusive porque às vezes a pessoa passou por um hospital, passou por uma clínica, isso ajuda a descolonizar a ferida. Exatamente. Né? Lógico que existem antissépticos muito bons, mas você só limpar com antisséptico... Também fica aquele resíduo. Aquela limpezinha meia boca, aquele negócio ali, que vontade de tomar banho. Tanto que quando você libera para o banho, a pessoa fica num alívio, né? Exatamente. O cirurgião plástico lida com queimado. Né? Sim. Vamos pôr, a dermatologia não tanto, às vezes queimaduras pequenininhas de consultório, mas o queimado mesmo, né, que precisa de hospitalização, é de praxe. Ele vai para o banho todo dia, com mangueira. Nós estamos acostumados a lidar com isso, com queimada feridas. Não é lavado diariamente com soro fisiológico. Não, é banho, né? Banho mesmo. Então, para nós, a limpeza com água e sabão, ela é imprescindível. E é claro que você vai seguir a orientação do seu cirurgião, mas normalmente a gente não fica segurando para o banho, não. Até porque existem algumas áreas, como a axila, região inguinal, que são mais povoadas por bactérias, que têm que ser lavadas mais frequentemente, até para isso não ir para sua cicatriz. Exatamente. Né? Exatamente. Lavar a cabeça, gente, tudo. Lava o que der. Chuveira, água e sabão é muito bom. Isso, lava o que der. Faz bem e vai ajudar na recuperação, não vai atrapalhar, né? Sim. E quando tem gases, é claro, não pode ficar molhada. Tem que ser trocado, né? E essa orientação é o que a gente dá. Normalmente, eu a partir do segundo dia, a gente já está trocando, no máximo terceiro dia, trocando esse curativo, colocando micropore. Um que possa tomar banho. E chuveiro. Exatamente, um que possa tomar banho. Normalmente, eu troco tudo no consultório. Eu sou meio ciumenta com meus curativos. Eu também. Mas é lógico que a pessoa tem que ter em casa, para uma urgência, um rolinho de micropore de 2,5 centímetros. Exato. Deixa uns pacotinhos de gás lá. Se acontecer alguma coisa, troca e vem ver a gente, claro. Mas deixa lá para atender uma reserva, exatamente, né? A questão do que é alerta para você ligar para o seu cirurgião e falar, está acontecendo isso. Que não pode deixar para depois, né? Que não pode deixar, né?
febre, né? Febre não pode. Temperatura até 37,5 é normal, porque é uma reação... Um pós-operatório normal, até. Normal o paciente ficar subfebril, né? A menos de 38. Mas acontece, é normal. Você está passando bem, às vezes não precisa nem tomar um antitérmico, que isso vai passar. Exato. E a gente precisa acompanhar, né? Exatamente. Agora, começou a passar de 38... É sinal de alerta para comunicar. Exatamente. Eu me lembro de um paciente que, com 2 dias de pós-operatório, ele me ligou, ele estava com 39,5. Eu quase fiquei louca. E começa a procurar o pós-operatório normal, cicatriz normal, o que é importante a gente ver a cicatriz no pós-operatório, né, Edna? Ver a pele. Tudo normal, tudo certo. Olha, não sei que estalo que me deu. Eu falei, vamos fazer exame para dengue? Ele estava com dengue. Era. O Juiz de Fora estava passando por uma alta da contaminação de dengue e ele era com dengue. Ele passou mal de dengue, eu quase morri do coração, mas no final passou de 38, tem que procurar, é alerta. Ele tem que descartar se não é infecção no local cirúrgico. Porque às vezes uma infecção de dente, né? Claro. Infecção urinária, uma gripe... Tudo isso pode acontecer. Mas nós precisamos descartar. Sim, né? E acompanhar, se for o caso, encaminhar para um colega para ver uma infecção urinária, para acompanhar junto com a gente. Outra coisa que me chama a atenção é o hematoma. Né? Graças a Deus é raro, mas ele pode acontecer. Mas é ele que tem que ser acompanhado. Exatamente, porque geralmente é uma dor mais intensa, uma dor que não passa com analgésico, né? O volume daquela região é aumentado, né? Muda. Acontece mais em mama, né? Nas mamas é bem característico, você tem a outra para comparar, né? Uma fica maior que a outra. Na face também você consegue ver. Sim, então são regiões que o índice de hematoma é muito maior do que em abdômen, do que em nariz. Em abdômen, graças a Deus, é raro, mas o de abdômen é uma urgência. Não, com certeza. Não é? O de abdômen é uma urgência. É raro, mas quando acontece. Então, começou a ficar muito tonta, levantou, está tonteando muito. Então, você pode estar perdendo sangue. Então, é sinal de alerta. Né? Uma coisa que eu acho importante, eu sempre brinco com os pacientes, que um pós-operatório desse é igual se você tivesse sofrido um acidente de carro. Você está lá bem, você não tem anemia, você não tem coisa nenhuma. De repente, você vai perder um tanto de sangue, junto com gordura, junto com proteína. Sim, uma espoliação. Mas você não tem uma doença orgânica. Então, no dia seguinte, você tem que começar a comer. Para repor. E tomar líquido. À medida que você for repondo, aquilo vai melhorando. Aquilo não pode ir piorando. Exato. Se está piorando, tem alguma coisa errada. Exatamente. Você vai se sentir fraquinho no primeiro, segundo dia. Terceiro dia a vida já começa a melhorar. Exato. Tem que tomar muito líquido, né? Alimentar direito, proteína, líquido, ferro. Importante falar, não é refrigerante, né, gente? Não é bebida alcoólica. Não, bebida alcoólica só vai piorar a situação. Só vai. E o próprio refrigerante, né? O refrigerante tem muito açúcar, ele é mais ácido, né? Então, água, dá preferência à água. E não hidrata tanto também. Exato. Às vezes a gente toma um refrigerante, dá mais sede ainda muito do sódio, que antes. Né? Tem muito vai fazer mal? Não, não vai. Mas você vai ter que tomar mais água depois. Exatamente. Então, água, chá, isso aí abusa porque vai ajudar nessa recuperação. No pré-operatório o que você gosta e deixa organizado. Deixa tudo lá na geladeira. Não chega lá e fala, compra um Gatorade para mim. Não, é um monte. Isso é importante, porque às vezes, cirurgia plástica às vezes acumula um pouquinho de líquido, vaza no lugar do dreno, e a gente estava falando de hematoma, a pessoa se preocupa, né? Então liga, manda uma foto do quanto que saiu, vai acompanhando quanto está saindo, porque né? Ficar roxo não quer dizer hematoma, né, Não, Carla? E fica mesmo, né? Fica não roxo. Tem jeito, fica roxo mesmo. Algumas ficam mais, né? A cirurgia de pálpebra é mais frequente, Sim. né? O roxo, a cirurgia de nariz também, né? Acaba que o roxo, também quando tem fratura, quando tem fratura, ele vai para as laterais, né? Isso não é o hematoma, isso é a equimose, né? Que nós chamamos, que é aquele roxo que vai acontecer. Porque é um sangue que sangrou durante a cirurgia e ele vai espalhar pela pele. Exato, vai superficializar. Exatamente. O hematoma que preocupa a gente é aquele que vai sangrar depois da cirurgia. Exato. Né? E vai acumulando. Exatamente. Né? E aí machuca a pele, dá dor. Sim. Né? Sim. Então, isso é sinal de contato. Eu acho muito importante o paciente ter um contato direto com a gente.
sim. Né? Eu sempre brinco, o celular está ligado, vive do meu lado o tempo inteiro. Se você achar que é uma coisa urgente, às vezes não manda uma mensagem, liga. Porque a mensagem do celular está dentro da bolsa, você vai ver daí 1 hora. Né? E sempre com a gente, porque a gente operou, a gente sabe o que aconteceu, a gente está pronto para atender. Exato. Né? Exatamente. Então, esses são detalhes, mas que eles ajudam muito, né, na recuperação e nesse acompanhamento. Sim. Né? Tem um cirurgião plástico famoso que fala que, na verdade, você não operou o paciente, você casou com ele. Ah, verdade. Né? Então, vamos manter bem esse casamento, vamos conversar, vamos tirar dúvidas. Às vezes, uma coisa que a gente acha que é uma bobagem, não é dúvida. A pessoa ficou o dia inteiro pensando naquilo. Só te mandar uma mensagem, doutora Égide, isso é normal? Você fala, pronto, o dia melhorou. Exatamente. Tirar dúvidas, verdade. Riscos reais, né, Carla? Riscos reais em cirurgia. Eu, pelo menos, me preocupo mais com o tromboembolismo. Sim. Né? Porque Sim, ele é de risco imediato, risco de morte, né? As outras, né? Uma infecção é importante, ela precisa ser acompanhada, senão ela também pode levar a uma consequência mais drástica, né? E a necrose, né? Que é a falta de circulação. Na pele. Exatamente. Né? Que a gente sabe que é mais comum com os fumantes. Exato. E a gente alerta muito, não é que a gente não opera fumante, a gente opera todo mundo. Mas o fumante sabe que o risco dele é maior e ele vai assinar que ele sabe disso. Exato. Né? E, infelizmente, no fumante a gente puxa menos a pele. Tem que ter exatamente, né? Porque um cuidado a mais. Microvascularização dele não é boa. Então, isso tem que ficar muito claro antes. E eu tenho mais medo da embolia. Eu também. Né? Por isso que a gente usa profilaxia. Exato. Usa anticoagulante, usa a meia. O aparelho antitrombótico, o DIP, né? Dispositivo antitrombótico, a deambulação precoce. E o paciente tem que ser informado e está claro isso. Tem que andar. E quando tem vai incomodar no dia seguinte. Quando o paciente já tem histórico, já teve uma trombose ou tem histórico familiar, às vezes é importante pedir o exame de trombofilia. Sim. Né? Que é um exame genético. Tem uma avaliação. Que já dá uma ideia, não, esse paciente é de alto risco, não. Então, não vamos fazer isso agora, né? Não, exatamente. Né? Para quê? Tem outras coisas que podem ser feitas. Exato, né? Então, esses detalhes são importantes, essa conversa prévia, né? O histórico do paciente. Normalmente, a gente usa esse anticoagulante depois de 6 horas de cirurgia. Mas na cirurgia de abdômen, membros inferiores. Isso. Né? E ele se mantém por 7 dias. Exato. Isso dá uma segurança boa para a gente. Essa heparinização profilática, né? Dá uma segurança. Mas o paciente tem que usar meia e tem que andar para lá e para cá. Exatamente. Né? Tá? E as cirurgias de porte pequeno, né? De menos de 1 hora, até 1 hora, pouco, né? Cirurgia de porte pequeno, às vezes não precisa. Não, né? só a meia. Aí já é tranquilo, suficiente. O protocolo é esse, inclusive. Exatamente. Então, isso tudo eu acho que tem que ser muito bem conversado antes, direitinho. E aí, esse paciente que tem a trombofilia, você vai falar com ele para não fazer nada? Não. Tem várias alternativas não cirúrgicas. Sim. Tá? Eu só acho que tem que ficar muito bem dividido, cada um no seu quadrado. Com certeza. O tratamento clínico ele não vai dar o resultado do cirúrgico. O cirúrgico não vai dar o resultado do clínico. Muitas vezes eles se complementam. Exatamente. Né? O Botox mesmo, né? O Botox ele é muito específico. Ele é para ruga de expressão, né? A ruga que você faz quando movimenta, né? Diferente de uma flacidez, que é a gravidade. Né? Exatamente. O Botox ele é sempre complementar a uma cirurgia de face. Né? Ele fica tão bonitinho. Ele é o acabamento. Né? Ele é o acabamento e realmente ele traz um benefício. Uma coisa que você falou que eu achei muito, muito assim, certinho, didático, né? Você vai fazer a cirurgia de pálpebra, mas vai continuar com ruga de expressão. Exato. Agora, você vai fazer o Botox e o excesso de pele continua lá. Exatamente. Não, o Botox não encolhe pele, não é isso. Eles são complementares. Ele vai trabalhar na musculatura e acabou. Exato. A cirurgia não vai acabar com o efeito da musculatura, o efeito tensor de fazer a ruga de expressão. Né? Sim. E o excesso de pele na pálpebra superior
é muito mais frequente, né, Carla? Sim, sim. Então, a gente opera muito mais as pálpebras superiores. As inferiores tem que ter uma indicação bem precisa, né? Eu acho que foram diminuindo um pouco as inferiores, Sim, você não acha? porque hoje tem esses outros tratamentos, Sim, né? eu lembro que a gente falava com o paciente, aproveita e faz a outra. Hoje Como não. assim aproveita? Não. Isso não existe. Não. Você faz o que você quer que está te incomodando. Exato, né? e tem indicação. E pela gravidade, é lógico, a superior vai incomodar antes. Exato. Quando a inferior incomodar, pode ser que ela nem incomode. Exato. Né? Tem tanta coisa, tem laser, tem peeling. Exato. As bolsas que não tem muita saída, né? Essas tem que sair mesmo. As bolsas palpebrais, mas às vezes você nem precisa de corte externo, né? Às vezes a transconjuntival E você fica uma consegue, belezinha, não machuca a pele, né? não tem ponto na Você pele, nem retira nada. só as bolsas, sem dúvida, né? E isso trata aí. a pele, né? Hoje realmente tem muito mais recurso, né? Hoje os peelings, o ultrassom microfocado, radiofrequência, microagulhamento. E é uma coisa, eu acho comum, a pessoa ela tem que cuidar da pele dela. Você tem que proteger, você tem que usar um filtro solar, um hidratante, limpar. Da noite para o dia, aquela pessoa que nunca usou um hidratante, cozinhou no sol, Sim. ela vai querer ter a pele igual a da menina novinha, não vai. Exato, Entendeu? Então, essa rotina, que hoje é o skincare, né? Eu acho uma belezinha. Sim. Me falaram outro dia, comprei vários produtos de skincare. Eu falei, como assim? Você tem que ter uma indicação para isso claro. também. Mas essa rotina, se você acostumar com ela desde nova, a sua pele vai chegar na idade adulta, na velhice, é muito melhor. Melhor qualidade. Não? E uma coisa que você comenta muito, que eu acho interessante, durante a gente conversa bastante sobre isso, é a vaidade seletiva. Essa é ótima. Ah, meu Deus. E como é frequente? Muito. Gente, às vezes você está com a pele imunda. Mas quer fazer a cirurgia de face. Não fez uma limpeza Você tá de com a pele. Cheia de cravo, com espinha, com mancha, e você está pensando só na flacidez. Sim. A pele é o cartão de visita, né? Se ela tá bonita, o resto fica minimizado. Sem dúvida, claro a pele clarinha, sem mancha. Você dá o acabamento. Não, o sol da gente é um absurdo. Né? Um pouquinho que você fique no sol, você já está todo manchadinho. Olha as mãos que ficam no volante. Não tá se olhando muito. Eu e a minha mãe, a gente brigava muito, isso. porque ela tinha muita pintinha na mão. Tira pra mim, eu tirava. Dia seguinte, mas tá usando filtro? Ah, esqueci. Mas tá usando... Ah, esqueci. Daí a 6 meses estava igualzinho. Toda pintada de novo. Não adianta, é a mesma coisa. Faz uma cirurgia de face, fica parada, fica roxa, incha, gasta. E depois não passa um filtro, não cuida da pele, não hidrata. Exatamente. O ideal é até fazer antes, né, gente? Primeiro fazer a limpeza de pele prévia. A pele bem tratada, agradece o que faz nela. A cirurgia, o paciente não fez uma limpeza sequer, está cheio de milho, cravo, às vezes até espinha, né? Que ele tem mais risco de infecção. É verdade. Então, assim, passar pelo esteticista, fazer esse preparo prévio, facilita. E você vai gostar mais do resultado. Claro, e quem faz sempre vai ter um resultado melhor. Não tem jeito. Isso não tem jeito. Isso é imprescindível. Né? Às vezes até porque a pessoa que cuida, que trata das manchinhas, usa o filtro, aquela flacidez nem incomoda ela tanto. É isso que eu estou falando. É a questão da validade seletiva, né? Você Exatamente. olhar o todo, né? E isso são, às vezes, pequenos detalhes que fazem mais diferença do que, às vezes, uma grande intervenção. Sim. Né? Sabe uma coisa que eu não sei se você já reparou, que tem começado, e se fala muito nisso, eu não sei se é por causa das lipos de subimento que estão sendo feitas em consultório, de repente a papada que a pessoa fala, isso virou uma coisa assim, uma entidade. Né? Eu quero tratar a papada, como se a pessoa fosse entrar na cirurgia e sair sem. Sim. Reto. Simples assim. Então ela não vai levantar o pescoço, porque ela tirou a pele que faz isso. Né? Não deixa de ser uma articulação que precisa se mexer. Mas é importante pensar, se você esvaziar, vai sobrar pele. Exatamente. Né? Você não vai resolver o problema como um todo. Não vai. Lipoaspiração é igual saquinho de leite. O saquinho de leite está cheio, está redondinho, esticadinho. Você começa a tirar o leite, ele vai ficando todo bambo. E aqui, é a mesma coisa. Se você pegar o pescoço de um bebê, não é assim. É colado. Não é. Imagina das pessoas que a flacidez vai acumulando. É aqui mesmo. É uma região que tem que ser estudada com calma. Sim. Eu atendo muito paciente que só fez lipo de subimento, né? Que as pessoas chamam de papada. E que agora ficou aquela bandinha de pele penduradinha e não tem o que fazer.
A não ser que faça a O cirurgia de face. Exatamente. Não, eu não queria face, não. Eu só queria aqui no pescoço. Mas aí sobra aqui. E se eu fizer aqui, sobra aqui. Aí sobra aqui. Tudo tem que ser feito o contexto, junto. né? É o terço inferior, o terço médio, um o vetor, superior. é um Você vetor. pode até não fazer o superior, né, Carla? Isso. Aí a pessoa acha que ela está fazendo um mini lift. Exato. Não, mini lift é outra coisa. Fiz um mini lift. O mini lift é muito localizado, né? A gente usa ele mais para esse pedacinho, que é só para levantar o superfície. Isso aqui em cima. A gente faz muito pré-capilar, né? Agora, aqui embaixo, o terço médio é um vetor só. Então, pensa muito nessa bendita dessa lipo de papada, porque às vezes você é uma pessoa nova, que não estava precisando fazer uma cirurgia de face ainda, e que vai achando, não, vou aspirar, vai colar. Não vai, nos primeiros meses cola, porque está tudo agarrado de inchado. Tem que ter uma pele muito boa e ser ainda bem nova para ter essa elasticidade suficiente para retirar a gordura e a pele aderir. E às vezes tem pessoas que realmente têm muita gordurinha, aí faz diferença. Sim. Mas a maioria não é. A maioria é um pouquinho de gordura, um pouquinho de pele. Aí você tirou um pouquinho de gordura, pluf, caiu a pele toda. E hoje tem alguns medicamentos lipolíticos, né? Sim. Que podem ajudar. Até alguns aparelhos, a radiofrequência, né? Que é o Ultraformer, né? Que faz muito hoje com esse objetivo, exatamente. Mas também não espere que vai ficar igual uma marquise aqui, porque isso não existe. É uma ajuda. Porque esses aparelhos, normalmente, eles trabalham na profundidade, queimando a gordura, e na pele, retraindo, aumentando a produção de colágeno. Então, são resultados... Um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Exato, mas são resultados parciais, né? Você não pode comparar o resultado de uma lipoaspiração com lifting, que é um resultado muito além e mais durável, né? Para quem costura, Edna, quem costura sabe que se estiver sobrando pano, o vestido não fica bom. Não. Então, se tem flacidez de pele, tá sobrando pele, tem que tirar pele. Não há o que resolva isso. Exato. Não existe aparelho que vai fazer pele encolher. Exato. Aparelho que faz pele encolher, queima. E aí você troca o problema. Você troca uma coisa por outra. E depois que aquela queimadura, que às vezes é interna, dependendo do aparelho, cicatrizar, pluf, tá lá a flacidez de novo. E a questão do lifting, eu acho que assim, é uma questão tão pessoal. Eu tenho pacientes de mais de 30 anos que estão com a gente. E tem pessoas que envelhecem bem. Mesmo que ela tenha flacidez, que ela tenha alguma ruga, mas o conjunto dela é agradável. Sim. E aquilo não vai fazer muita falta para ela, um lifting. Ao contrário, eu tenho pacientes que ainda antes dos 50 anos, mas já estão parece uma muito flacidez incomodadas, né? E não aceitam aquele grau de envelhecimento. Então, isso é uma questão muito pessoal. Sim, e eu não sei se você já reparou o seguinte, às vezes um tiquinho de flacidez, a pessoa já quer fazer cirurgia, porque de uma forma imediatista, não quero fazer tratamento que vai durar 6 meses, eu quero operar, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Às vezes tem pouca pele para tirar. E às vezes um pouquinho do volume do terço médio caiu para o terço inferior. É o esvaziamento, né? Exatamente. Às vezes reposicionar só, né? Aquele aspecto de que está derretendo. Sim. Então, às vezes, um pouquinho que você volumize aqui, melhora esse aspecto aqui. Um pouquinho, né? A lipoinjeção, né? A gente faz muito. A gente faz muito e adora, né? Então a lipoinjeção, tirar um pouquinho de gordura de uma região que está sobrando no corpo, né? Até na região interna do joelho, no pubis, uma área que você precisa de pouco volume. Preparar essa gordura, aplicar em regiões específicas, né? Que é a maçã do rosto, a região temporal, que com o tempo a gente vai perdendo a parte óssea, né? Que dá uma levantadinha Isso, bonitinha. Essa aqui. região aqui da mandíbula também. Então, quando você consegue dar esses volumes bem determinados, né? É o MD Codes, né, do Maurício. Fazer o MD Code de gordura é um espetáculo. Porque é durável, com ácido hialurônico fica lindo também. Sim. Mas primeiro que é absurdamente caro. Você precisa muito. E segundo que daí 1 ano e meio foi embora. Também, exatamente. A gordura você consegue um resultado um pouco, né, a gordura é sua, lógico que pode absorver um pouco, claro, mas a gente guarda um pouquinho. Se precisar fazer mais, a gente cria o preserva ela. Isso. Né? Se precisar, faz mais. E é um resultado duradouro. Exato. Fica muito bonitinho. Sem contar que uma parte dessa gordura é célula-tronco.
Sim, a gente faz a nano, né? Aí a gente faz o nano-enxerto, que faz tipo um mingauzinho da gordura, destrói, tira as fibras e destrói, faz aquilo virar um líquido e injeta bem superficial. A qualidade da pele é outra porque coisa, isso fica aí, muito bom. Não deixa de estar aplicando célula-tronco. Exatamente, né? exatamente. Então, isso aí é muito superior a qualquer bioestimulador. Sem dúvida, ainda é seu. Não é de graça. Exato. Então, isso é um procedimento que a gente gosta de fazer, né, Carla? Lógico. E é E bem jogar interessante. a gordura fora é uma bobagem. Eu acho que tem tanto lugar que você pode fazer o nano-enxerto. Na face, no colo, fica muito bonito. Porque o colo, coitado, sofreu com sol a vida inteira. E postura de dormir também. Por mais que a pessoa cuide do rosto, ela sempre esquece do colo do pescoço, né? Aí fica parecendo que o rosto é de um e o colo é de outro. Mas isso dá um resultado muito bom em relação à vascularização. Sim, né? é bem interessante. Então, são técnicas delicadas, rápidas, né, de executar. Um pós também não tão demorado. Claro, isso é importante. Às vezes não tem... A pessoa quer fazer alguma coisa na face, mas não está podendo ter aquele afastamento tão igual prolongado. da cirurgia de face. Tem né? edema, mas, sim, é um edema mais tolerável. Isso, e daí uns 2 dias passa o corretivo, que já fica bem mais discreto. A equimose, né? o roxo é um pouco menos também. Isso. Então, é bem interessante. Uma opção que eu gosto fica mais muito discreto, também. sim. Eu acho para quem não quer uma intervenção mais avançada, né? É uma boa indicação. Uma coisa, Edna, que eu acho muito importante é a gente, quando associa algum tratamento com o pós-operatório, com um esteticista, alguma coisa, isso fica muito dividido. Ah, sim. A paciente, às vezes, coloca em cima da esteticista uma responsabilidade que não é nela, é nossa. Sim. Né? E essa esteticista tem que trabalhar muito junto com a gente, porque ela está vendo uma potencial complicação ou intercorrência junto com a gente. Então, isso é muito importante. As minhas meninas já estão muito treinadas, então, assim, é muito interessante. Que a drenagem linfática eu indico muito, né? As minhas meninas estão muito treinadas a fazer e, às vezes, um sinalzinho, às vezes, de um sofrimento num cantinho da cicatriz, elas me chamam na hora e, às vezes, ali a gente já começa a fazer alguma intervenção. Eu trabalho com ozônio, às vezes aplico ali no local e, às vezes, aquilo não evolui, ou mesmo um curativo, então, alguma medicação para melhorar a vascularização. Eu acho então, que são sinais de alerta. Essa interação é muito importante e ninguém pode passar por cima de ninguém para isso dar certo. Exatamente. Entendeu? Respeito mútuo. Eu indico também, se eu achar necessário, mas eu acho muito importante dizer para o paciente que isso não é mandatório nem obrigatório. Sim, não vai mudar o resultado final. Não vai. Ele só vai acelerar um pouco a recuperação. E ele tem que saber disso para ele também poder interferir nessa recuperação, decidir o que ele quer ou o que ele não quer. Né? Porque às vezes são coisas muito caras que não vão fazer essa diferença toda. São coisas que eu acho que o paciente tem que interferir no sentido, quando você acha que aquilo não é extremamente importante para o resultado, você tem que explicar para ele, olha, você pode fazer isso aqui sim, mas se você não fizer, não vai acontecer nada. Exatamente, você vai ter só um gasto a mais. Exatamente, ou você vai fazer uma drenagem nos primeiros dias, é um bem-estar, é a mão de Deus em cima de você. Agora, dizer que mudou? Não mudou. Você vai chegar lá nos 6 meses. E tem que fazer para tirar a fibrose, para tirar... Não, isso é o pós-operatório normal. Outro tabu, né? As pessoas gostam de falar, deu fibrose. Gente, fibrose existe. É cicatrização. Ela é necessária. Não se faz uma cicatrização. Não acontece a cicatrização se não existir fibroblastos. Essa fibrose. Primeiro tem que agarrar para depois relaxar. Fibroblasto é uma célula que pertence ao de cicatrização. Exato. E ela faz parte do processo. Graças a Deus, senão não tinha. Então, é uma fase que ela tem que acontecer, né? A cicatriz tem etapas, né? Entre elas a formação da fibrose, que depois vai ser dizimada. Sim. Né? São muitos mitos em relação lipo tem fibrose porque é onde passou a cânula. Claro, a cânula passou lá mesmo, gente. Não era para ela ter passado. Exato. Onde ela passou tem que cicatrizar. No primeiro mês está tudo fofinho de líquido, né? Isso. Depois de um mês aquilo tudo agarra, fica duro. É normal, não é uma complicação. Sim, claro que aí você entrar com massagem vai ajudar, vai amaciar, mas não vai
quebrar o que está acontecendo vai ali. te dar um bem-estar. Bem-estar. Exatamente. Outra coisa que eu acho que é um mito, o creme cicatrizante. Ah, sim. Porque o creme cicatrizante mudou tudo. Tem uma viagem. Todos eles são hidratantes, né? Sim, isso é basicamente. Todos eles são hidratantes. Até as plaquinhas de silicone, Sim. O objetivo é hidratar. Né? O mais caro, o mais barato, o manipulado. O ideal é escolher um menos alergeno possível. Ou que a amiga usou. Não, porque a minha amiga usou esse, que era muito melhor. Sim. Todos são hidratantes. Exatamente. É o que se adaptar melhor à sua pele, com um custo bom, que não precisa ser nada muito exagerado. Você não fique com dó passando assim, né? Tem que passar com vontade. Nada, né? Eu falo que creme tem que vir em pote grande, não pode ser caro, senão tem dó. Você sabe que eu tenho esse probleminha, eu morro de dó. Então, não pode ficar fazendo economia. Sim. E ir acompanhando, porque um clareador você só vai poder usar lá pra frente, na cicatriz. Você não pode usar um ácido com uma semana, porque tá vermelho. Vai ficar vermelho. Não, tem a etapa, né? Exatamente. Isso com a nossa orientação, ou se precisar de uma dermatologista para te orientar também, né? Um profissional mais especializado, né? A gente trabalha com essa parte também. Não, né? E isso é um acompanhamento, não é receita de bolo, não é porque ficou bom no outro que vai ficar em você. Exato. Tem que ver o que está acontecendo com você. Exatamente. Né? Inclusive, hoje a gente usa alguns bloqueadores de hormônio para melhorar a cicatriz hipertrófica e tal, que vão ter um resultado melhor nas mulheres do que nos homens. Exato. Da mesma forma que tratamento para cabelo, né? Homem, mulher para tratar de cabelo não tem jeito, é isso aí. Né? E hoje a cirurgia plástica chegou mesmo com força para os homens, né? Sim, então hoje não tem. Hoje eles não têm mais vergonha de falar que fizeram. Realmente, o volume de paciente no sexo masculino aumentou bastante, né? Houve uma época que os homens preferiam usar camisas largas, para não aparecer se tinha uma ginecomastia ou aumento da mama, né? Do que ir ao cirurgião plástico resolver. Exato, o mesmo abdômen também. Isso. Hoje o homem está fazendo a cirurgia igual a mulher está. E eu acho que algumas vezes ela tem mais vergonha de falar que fez do que ele. Às vezes ela esconde até mais, né? É isso aí. Hoje eu acho que nós estamos encerrando o nosso bate-papo. Mas vão vir outros por aí? Isso, estamos adorando esse projeto. E a gente quer trazer mais gente diferente também para discutir alguns assuntos que são mais específicos para esses outros profissionais, mas que ligados. Interferem na nossa vida, no dia a dia e na sua também. É isso aí. Um abraço.